Jair Renan, o filho mais novo do Bolsonaro, concedeu uma entrevista surreal ao Léo Dias sobre ter namorado o ex-assessor. O Léo Dias apresenta prints do Jair Renan implorando para o assessor não terminar com ele e também o convidando para ter um momento íntimo rapidinho no seu quarto. Eu não sei qual foi o objetivo do Jair Renan com essa entrevista, porque independentemente do que ele falasse, as pessoas vão continuar especulando sobre ele. Eu não sei se os prints motivaram a entrevista, mas ele poderia ter resolvido de outra forma. Eu acredito que ele foi forçado a conceder essa entrevista. A gente sabe que Bolsonaro não gosta muito do Jair Renan, talvez esse seja o motivo. E ficou claro para o Léo Dias que o Jair Renan gosta de homens. Só que lá pelas tantas da entrevista, o Jair Renan expõe o péssimo relacionamento que ele tem com a família e com a Michelle. Foi um desastre essa entrevista. Na sua opinião, Jair Renan foi forçado a conceder essa entrevista? É por isso que o Bolsonaro não gosta do Jair Renan? Deixe seu like se você concorda comigo que essa entrevista foi um desastre e se inscreva no canal. Esse papo do Jair Renan ter namorado o ex-assessor, o Diego Pupi, surgiu, e aí que é importante nós entendermos de onde veio essa conversa. Veio de um depoimento que o Diego Pupi, ex-assessor do Jair Renan, concedeu à Polícia Civil do Distrito Federal. Então não foi uma entrevista, não foi uma conversa vazada, não foi uma especulação. O próprio ex-assessor, em depoimento à Polícia Civil do Distrito Federal, revelou o envolvimento que eles tinham, o relacionamento íntimo que eles tinham. Isso porque o Jair Renan é investigado pela Polícia Civil do Distrito Federal por conta de vários delitos, como formação de quadrilha, lavagem de dinheiro e outras coisas mais. O jornalista Rogério Tomás Júnior, até anotei aqui, diz que houve um vídeo, que há vídeos, no plural, do Jair Renan em momentos íntimos com o Diego Pupi. Isso não foi divulgado, ninguém viu esses vídeos. Umas fotos íntimas do Jair Renan circularam, possivelmente, possíveis fotos, supostas fotos íntimas dele, mas vídeo mesmo não saiu. E quando houve essa especulação, desse papo do Jair Renan ter namorado o ex-assessor, muita coisa começou a surgir. E nós temos que saber que essa questão do Jair Renan como assessor, ela é complicada não pela intimidade do Jair Renan, mas porque em Brasília nós temos uma máxima que o político só é derrubado por família e por assessor. Ele era namorado e também o assessor. E aí o Jair Renan concedeu uma entrevista exclusiva para o Léo Dias. Uma entrevista que, na minha opinião, foi um desastre, pessoal. Isso porque o Léo Dias, ele fala pro Jair Renan, olha, eu recebi prints do próprio Diego Pupi querendo falar comigo e eu optei por conversar com você primeiro. Esses prints são de conversas lavradas em cartório, ou seja, que atestam que as conversas são reais e que foi você que mandou para o Diego Pupi. E nesses prints, o Jair Renan, ele implora para o Diego Pupi não terminar com ele e fala assim, pô cara, já que você vai terminar comigo, vem aqui pelo menos, minha mãe tá dormindo, a amiga dela também tá, vem aqui pro meu quarto, vamos dar uma rapidinha. Aí ele fala, vamos dar uma rapidinha aqui. E nesse momento da entrevista, o Jair Renan, você percebe que ele fica muito incomodado com esse assunto. A boca dele fica seca, ele revela um certo ressentimento, uma certa mágoa com toda a situação que foi exposta pelo Diego Pupi. E assim, ele revela, é muito estranho toda essa situação, porque ele fala, não, isso não aconteceu, porque na verdade o meu celular não tinha senha, nesse dia que houve essa troca de conversas eu tive uma bebedeira, eles me deram banho, eu apaguei de pó, me colocaram na minha cama e depois pegaram meu celular e me sacanearam dessa forma. E aí, a explicação ela é tão constrangedora que o próprio Léo Dias depois pergunta, você é bi, cara? Não, eu sou hétero e tal. Não tem problema nenhum. O Léo Dias fala, não tem problema nenhum. Então o Léo Dias percebe que o Jair Renan ele tá desconfortável com a situação e para o Léo Dias ficou muito claro que o Jair Renan gosta de homens. E assim, o que expõe toda essa situação é a hipocrisia do bolsonarista. Porque Bolsonaro fez várias coisas durante o seu mandato. Bolsonaro teve rachadinha, Bolsonaro tem problemas com a Michelle, Bolsonaro tem caso das joias, falsificação de certificado de vacinação, fora toda a pandemia. Nós tivemos 700 mil pessoas que perderam suas vidas e pelo menos metade foi culpa do Bolsonaro, como alguns estudos mostram. E o Bolsonaro pagava via Bolsa Pano, como o Felipe Moura Brasil gosta de falar, para emissoras falarem bem dele, no caso da Jovem Pan. Inclusive, foi revelado pelo Mauro Cid que o governo Bolsonaro brifava a Jovem Pan. O que é brifar? Você dá diretrizes, argumentos para os comentaristas da Jovem Pan defenderem o Bolsonaro, defendendo inclusive seus argumentos durante a pandemia. Mas nada disso escandalizou o bolsonarista.
Os bolsonaristas falavam que eles não tinham bandido de estimação, nem político de estimação, e mais ainda que eles iriam combater a corrupção. Mas tudo isso do governo Bolsonaro passou, eles não deram um pio, mas defenderam Bolsonaro. E agora ficam escandalizados por conta do filho do Bolsonaro gostar de homens, sentir atração por homens. Isso é uma grande hipocrisia, mostrando que todo esse discurso bolsonarista era um discurso falso. E é devido a essa hipocrisia do bolsonarismo, de todo esse escândalo, né, dessa forma escandalizada que eles ficam, que eu acredito que o Jair Renan tenha sido forçado a conceder essa entrevista. Porque esse assunto do namorado já tinha esfriado. Era um assunto de 3 semanas, depois vieram outras delações do Mauro Cid, já o mundo girou, nós estamos com conflitos em vários locais, e o Bolsonaro deu uma sumida. Deu uma sumida. Ninguém estava falando mais desse assunto. E outra, independentemente do Jair Renan falar, desmentir, do próprio Pupi aparecer publicamente e falar que tudo aquilo foi uma mentira, que eles não namoraram, todo mundo que quiser continuar fustigando o Jair Renan, pegando no pé, fazendo brincadeira, vai continuar independentemente do que aconteça depois. Foi desnecessária essa entrevista. Na minha opinião, foi um completo desastre. Eu vejo que talvez os prints que o Diego Pupi enviou para o Léo Dias, como o próprio Léo Dias revelou, podem ter motivado essa entrevista. Mas poderia ter sido resolvido de outra forma, uma nota de assessoria, olha, esses prints aí pegaram, foi uma brincadeira que fizeram com o Jair Renan. Qual que é a diferença dele falar que foi uma brincadeira pela uma nota de assessoria e conceder uma entrevista? Porque nessa entrevista o Léo Dias saca que o Jair Renan tá tentando esconder, tá tentando ficar dentro do armário. Ele percebe todo o desconforto. Então eu acredito que ele tenha sido forçado, talvez pela assessoria do Bolsonaro, pelo próprio pai, a gente não sabe. Mas foi um grande erro essa entrevista. Totalmente desnecessária, até porque ele expôs outras coisas. Eu vejo que é possível que o Bolsonaro tenha forçado. Porque o Bolsonaro nunca teve um relacionamento muito próximo com o Jair Renan. A gente sabe que quando foi revelado que a Ana Cristina Valle, que é a mãe do Jair Renan, estava grávida, o Bolsonaro falou assim, olha, se você quiser ter, tem, esse é problema seu, tal, se quiser tirar também, pode tirar. O próprio já revelou isso. Nós temos informações do próprio Bolsonaro revelando. E em vários outros problemas do Jair Renan, problemas na justiça, o Bolsonaro o abandonou completamente. Quando surgiram as primeiras suspeitas contra o Jair Renan, o Bolsonaro falou o seguinte, olha, esse filho nem mora comigo, ele tá lá com a mãe dele, ele abandonou completamente. E agora, nesse escândalo, quando houve busca e apreensão na casa do Jair Renan, o Bolsonaro ficou quieto. O Flávio e o Eduardo saíram em defesa do Jair Renan. O Carluxo eu não lembro se saiu, então eu não vou falar que nem que sim nem que não. Mas o que eu sei é que o Bolsonaro ficou quieto, o Bolsonaro o abandonou. Pode ser que o Bolsonaro tenha abandonado o Jair Renan justamente por isso. Por conta do Jair Renan gostar de homens. Eu não entendo, sinceramente. Ele até falou lá uma época que perguntaram pra ele, olha, se ele namoraria uma petista, ele falou que ele namoraria uma petista, causou uma polêmica grande dentro da família, os irmãos não gostaram, ficaram furiosos. Isso aconteceu ali em agosto de 2021, essa história da petista. O Jair Renan começou a se envolver com o Diego Pupi mais ou menos nessa época, alguns meses depois. Então eu acredito que todo esse papo de petista na verdade tenha sido uma estratégia do Jair Renan para testar a família, para saber se eles aceitariam alguém diferente deles. E que essa história de petista era uma mentira, era uma balela. O que o Jair Renan queria mesmo era testar se a família iria aceitar o relacionamento dele com um homem. É possível isso. Haja vista toda a animosidade que existe da família Bolsonaro com ele. Dos irmãos com ele, até mesmo de Michele. Porque aí, pessoal, é o ponto mais sensível da entrevista. Não importa se ele namorava homens ou não. O problema é que, durante a entrevista, o Jair Renan revela ao Léo Dias, dá a entender, que ele tem um péssimo relacionamento com a Michele. Porque nós ficamos sabendo que no ano passado, em 2022, o Jair Renan ele foi até o Palácio da Alvorada e ele gostava de pegar comida e levava embora pro apartamento dele. E em uma desses encontros que ele teve com a Michele, houve um bate-boca forte e o Jair Renan partiu para cima da Michele e ele precisou ser contido por um segurança. Isso foi revelado por um ex-funcionário do Palácio da Alvorada. O Léo Dias entrou em detalhes dessa conversa, né, e pediu explicação do Jair Renan. O Jair Renan falou que houve uma conversa, uma conversa que subiu um pouco o tom, ele falou, e deu a entender que alguma coisa aconteceu.
Ele não deu muitos detalhes. O Léo Dias perguntou se tem foto com a Michelle, ele também não falou nada, falou que não quis mostrar, mostrando que há um relacionamento ruim entre os dois. Algo desnecessário ele ter exposto isso. Por isso que essa entrevista foi um desastre. Além de ter mostrado e ter ficado muito claro que ele não tem um bom relacionamento com os irmãos. Aí o Léo disse, quem que é o seu irmão mais próximo? Ele fala, é o Eduardo. Porque ele fica tirando dúvidas de leitura do Olavo de Carvalho. Esse menino leu uma coisa? Não é nada. E a gente sabe, né, já foram divulgadas conversas do Eduardo com o Bolsonaro, do Eduardo criticando o Jair Renan. Então ele é alguém que está isolado da família, ele é alguém que não tem simpatia da Michelle, também dos irmãos mais velhos, também nem do próprio Bolsonaro. O motivo nós não sabemos, pode ser o relacionamento dele com outros homens. Então essa entrevista foi um completo desastre por parte do Jair Renan. Por isso que eu acho que ele foi forçado a conceder essa entrevista.